mais o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Fazei o que ele vos disser. Meus irmãos, boa tarde. Meus irmãos, nós estamos neste grande cenáculo, o cenáculo das nossas casas, o cenáculo da nossa paróquia, o cenáculo da humanidade. Todos nós nesses dias estamos em profunda oração, esperando o Espírito vir sobre nós, oferecendo os seus dons, moldando o nosso coração com a docilidade. E hoje o Senhor Jesus nos coloca essa palavra que nós já conhecemos muito bem, das bodas de Caná. Imagine o que aqueles empregados sentiram quando a bela senhora deu esta ordem: fazei o que ele vos disser. Eu imagino que no coração daqueles homens deve ter tido um profundo ato de fé, porque não tem a mínima noção aquilo que Nossa Senhora está pedindo e muito menos aquilo que Jesus está falando. Como é que na hora daquele aperto, ele só pede para encher as talhas de água e mais ainda, uma prova de se colocar ao ridículo quando ele pede para tirar a água daquelas talhas que tinham já se transformado em vinho. Meus irmãos, realmente tem hora que o Senhor nos propõe coisas que nós não entendemos e parece que nós vamos até cair no ridículo por obedecer estritamente aquela palavra e aquela vontade de Deus. Mas muito bem, se nós, como queremos ao longo dessa novena, crescer na docilidade ao Espírito Santo, para poder entregar o coração a alguém, é preciso crescer no conhecimento dessa pessoa. Porque um coração que não conhece não é um coração que se entrega. E se nós queremos então pedir esse dom da docilidade ao Senhor, ao Espírito Santo, nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, crescer no conhecimento do mistério de Deus, porque quem não conhece o mistério de Deus não pode abandonar-se nesse mistério. E é por isso que, para crescermos nesta virtude da docilidade ao Espírito, nós precisamos pedir o dom do entendimento. E aqui é muito bonito porque o verbo entender em grego é intus legere. Legere, ler, intus, dentro. Ou seja, o dom do entendimento é a capacidade de ler dentro das coisas, de ler em profundidade aquilo que o Senhor nos propõe. Ou seja, aquela simples aparência da letra da palavra de Deus, as simples circunstâncias da nossa vida, elas não podem ser lidas somente no modo aparente, nós devemos andar em profundidade. O cristão é aquele homem que vai em profundidade. E o que é, então, esta virtude do entendimento? É aquela luz do Espírito Santo que nos ajuda a penetrar nos mistérios de Deus. E podendo penetrar nos mistérios de Deus, nós também poderemos penetrar nos mistérios da nossa vida. Mas muito bem, mas nós precisamos entender uma coisa, como disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios: agora nós estamos vendo tudo como em um espelho ofuscado, porque ainda nós estamos caminhando debaixo da fé, mas chegará o dia que nós poderemos ver Deus face a face. Mas enquanto não chega esse momento, enquanto estivermos nesta terra, nós devemos cultivar e pedir a virtude do entendimento, para ser capaz de penetrar além das aparências na palavra e na vontade de Deus que se apresenta nas circunstâncias da vida. Meus irmãos, nós precisamos distinguir quem é Deus, porque se nós vamos abandonar o nosso coração em Deus, nós precisamos tirar muitas imagens erradas que nós temos de Deus. Às vezes nós temos um Deus muito milagroso, ou um Deus muito severo, ou um Deus que é muito complacente, e aí nós podemos fazer tudo o que queremos. Nós precisamos então, antes de tudo, pedir o dom do entendimento para entender quem é Deus, porque só sabendo quem é Deus, nós vamos poder entregar o nosso coração com muita docilidade. Depois nós precisamos entender os mistérios da fé, que o próprio Senhor nos revelou. Às vezes nós professamos a fé católica e não sabemos o que é a fé católica. Aí basta vir o Espiritismo, que já nos coloca ideias contrárias à fé, basta vir um protestantismo e nós já começamos a duvidar em muitas coisas, os mistérios da igreja.
Basta vir os ateus e nós já começamos a duvidar da existência de Deus. Então nós precisamos pedir essa graça do Espírito Santo para crescermos no conhecimento sobre aquilo que Deus revelou para nós e que é importante para a nossa salvação. Mas, meus irmãos, nós podemos estar numa cegueira espiritual, a causa do pecado, por falta de uma preguiça do conhecimento da fé, e nós precisamos combater essa cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual, para poder entender os mistérios de Deus, ela vem através do dom do entendimento. E como nós podemos crescer nesse entendimento? Antes de tudo pedir, é preciso pedir ao Espírito Santo incessantemente: Senhor, dai-me a graça de conhecer os Teus mistérios, dai-me a graça de ter uma luz que vá profundamente nas causas das coisas, entender a palavra de Deus. Depois é preciso cultivar a fé, porque se nós queremos ver as coisas como Deus vê, isso não é possível sem a fé. É somente com o olhar da fé que nós somos capazes de entender a vontade de Deus. Depois é preciso pedir o dom da pureza. Aqui é muito interessante, porque se a gente olha no discurso de Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer: bem-aventurados os puros, porque eles poderão ver a Deus. Um coração que está corrompido, seja em qualquer que seja o âmbito, um coração corrompido é um coração que não vê bem e não poderá ver como Deus vê. Então, pedir o dom da pureza. Depois é preciso ter um recolhimento. Às vezes a nossa vida está muito no externo. Nós gostamos de ver, gostamos de escutar, gostamos de tocar, mas não somos capazes de entrar dentro de nós. E uma vida cristã que não tem recolhimento é uma vida cristã que não tem raiz. E basta passar o primeiro vento que nos leva. Então, recolhimento, antes da oração, no início do dia, no final do dia, antes da Santa Missa, o recolhimento. Depois é preciso estar na graça. Não se pode ver as coisas santas com um coração pecador. Só um coração santo é capaz de ver as coisas santas. Então, se nós queremos entrar na profundidade da palavra, entrar na profundidade de Deus, nós devemos crescer na graça. E é por isso que nós devemos crescer na prática da confissão, nós devemos crescer na prática da mortificação e nós devemos crescer na prática da oração, para que um coração santificado nós tenhamos um olhar santo. Meus irmãos, e para concluir, como não lembrar daquelas palavras de Pedro, depois que Jesus perguntou se os apóstolos queriam ir embora? Pedro, com muita fé, com muita docilidade ao Espírito, ele disse: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos, realmente muitas vezes nós não entendemos a palavra, não entendemos o caminho que Deus quer fazer conosco, mas o que nos toca, o que nos cabe a fazer é: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna.